Pessoal, bem-vindo de volta, Robson Rabelo aqui. E hoje eu vou falar com vocês um assunto importante para quem está querendo fazer o intercâmbio, que é a acomodação. A acomodação é muito importante para quando você vai fazer o intercâmbio, tá bom? Aqui na Irlanda, nós temos 3 tipos de acomodação temporária, tá? Que você pode escolher aí para pegar antes de vir para a Irlanda. A primeira opção é a casa de família, tá bom? Casa de família, como que seria? Casa de família é você ficar com a família irlandesa, tá? Isso aí tem pontos positivos, que é você vai já dar logo de cara com o inglês, você vai emerger na cultura da família, você vai já começar a treinar o seu inglês assim que você chega. E tem uns pontos também, é, eu diria negativos, porque você vai ter que se adaptar à cultura da família, você vai ter que se adaptar ao horário da família. Então, no meu ponto de vista, isso não é pontos tão positivos, tá bom? Segunda opção, para vocês que estão vindo fazer o intercâmbio aí, é pegar a acomodação estudantil, que foi o que eu fiz quando eu vim, tá? A acomodação estudantil é uma casa de estudantes ali que todo mundo ali tá dividindo os espaços, divide quarto, divide banheiro, divide a cozinha, tá? Quando eu cheguei, eu fiquei na acomodação por 2 semanas e eu dividia quarto no começo eram 4 pessoas no quarto, era um quarto espaçoso. Porém, você tem que ficar ciente aí que vai dividir quarto. Vai dividir quarto e vai dividir os espaços com os outros. Então, esse é um ponto aí não tão positivo, tá? É, é difícil pessoas assim que conseguem pegar quarto single, pegar acomodação para eles mesmos, porque aqui na Irlanda, como eu já disse em outros vídeos, o aluguel é um pouco acima da média, é um pouco caro. Então, normalmente o pessoal que está vindo fazer intercâmbio é um pessoal que está aí com o dinheiro já meio contado, então eles preferem essas acomodações, tá? E tem uma terceira opção, que é uma opção mais barata ainda, que é o hostel. O hostel são lugares que vocês ficam, dividem o quarto com mais pessoas, com 5, 6, 10 pessoas, então por esse motivo é mais barato, tá? Algumas pessoas optam por quê? Porque no hostel você tem muitos tipos de nacionalidade. Então algumas pessoas vêm para o intercâmbio e eles já querem já ter contato com pessoas de outros países, já ter contato com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, esse é um ponto positivo. Porém, tem muitos pontos negativos. O que pode acontecer? No hostel, o pessoal tá passando, o pessoal tá só de passagem, então é tudo muito rápido, tudo muito intenso. No hostel também, eu não considero muito seguro, você tem que ficar muito esperto com o que você deixa lá, com o que você deixa na mala, então não é muito seguro. Como o pessoal tá indo e voltando, então você tem que sempre ficar trancando sua mala, enfim, tem esse ponto negativo. Então vamos lá, minha dica é, você que está vindo fazer intercâmbio, pega no mínimo 2 semanas de acomodação, tá bom? Para você poder achar uma casa para você se mudar, tá bom? Não precisa ser a casa dos sonhos, a sua primeira casa ali vai ser só transição. Aí depois que você tem uma acomodação fixa, aí você vai conseguir correr atrás de alguma coisa assim melhor, tá bom? Então, primeira coisa aí, para quem tá vindo, tenta não fechar a casa antes de chegar aqui, tá bom? Tem muitos grupos aí de WhatsApp, muitos grupos no Facebook que o pessoal tenta, eu vou arrumar uma casa antes de chegar lá. Porém, eu não recomendo, a não ser que tenha um amigo bem próximo aqui, ou parente que possa dar uma mão, dar uma força. Porque muitas pessoas postam fotos aí no Instagram ou no Facebook, aí nas redes sociais, e quando você fecha com as pessoas e você vai chegar na casa, algumas vezes não é da forma que você pensou, não é da forma que você viu, então o legal é visitar a casa. Eu vou dar umas dicas aqui de como visitar a casa, o que tem que ver na casa. Então você fechou o intercâmbio, você chegou aqui, você tem 2 semanas ou mais de acomodação. Você vai ter tempo aí de procurar uma casa definitiva, tá bom? Então, tendo 2 semanas, 3 semanas, algumas pessoas até pegam um mês aí de acomodação. O que acontece? Algumas pessoas não pegam, porque normalmente essas acomodações temporárias aí, host family ou até mesmo acomodação estudantil, acaba sendo um pouco mais caro, entendeu?
Então o pessoal realmente pega 1, 2 semanas, porque daí mudando para uma casa fixa, o pessoal acaba economizando um pouco mais de dinheiro. Então beleza, você chegou aqui no intercâmbio, você chegou aqui na Irlanda, que o primeiro passo é fazer bastante contato. Na sala de aula, conversar, tentar fazer amigos, deixar o pessoal saber que você está procurando casa, que você só tem 2 semanas, fazer o máximo aí ali no horário de intervalo e conversar com o pessoal. Falar, galera, eu tô aqui, tô novo, eu só tenho 2 semanas na minha casa, então eu preciso realmente aí mudar, preciso realmente arrumar uma casa. Então foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei, eu conversei com um, conversei com o outro, falei que eu estava procurando casa, fui atrás, procurei também nos grupos de classificados, tanto que nos classificados eu consegui 2 entrevistas, 2, e fui ver a casa, porém eram uns quartos assim, dividia muitas pessoas, no caso 4, e eu tava procurando para dividir no máximo com mais um naquela época. Então, algumas coisas aqui que você precisa saber quando vai visitar uma casa. Você tem que perguntar, ficar bem claro quais são as despesas, quanto que você vai gastar com água, luz. Muitas pessoas às vezes pensam no aluguel, mas não vê as despesas, tá bom? A despesa é muito importante. E aqui na Irlanda o pessoal costuma pagar aí mensalmente para lixo, internet, enfim, as despesas básicas. A localização também é muito importante, porque você já vai estar estudando. Então, normalmente o pessoal procura arrumar casa perto da escola ali, porque você vai economizar tempo e vai economizar aí com transporte também. Então, aqui na Irlanda, a Irlanda é dividida pelo rio, é o rio Liffey, passa no meio, e do lado do rio os números ímpares e os números pares, tá? Então, Dublin 1, Dublin 3, Dublin 5 é de um lado, Dublin 2, Dublin 4 e Dublin 6 é do outro lado. Então, normalmente ali no centro é Dublin 7, Dublin 1, Dublin 2 e Dublin 8, tá bom? E um pouco mais afastado tem Dublin 3 e Dublin 4. Então chegou na casa, verificou as despesas, verificou a localização, verifica se a casa é fria, verifica se o pessoal que está te atendendo está usando o moletom ou jaqueta, porque aqui na Irlanda, como é um país frio, então normalmente se a casa é fria, vocês vão gastar muito com eletricidade ou gás, que é no caso do aquecimento, certo? Verifica também se na casa tem seu espaço, você tem um espaço na geladeira, você tem espaço para guardar alimento, você tem espaço na cozinha, tá? Isso é muito importante. Verifica ali tudo que você tem de espaço, não só no quarto, tá? Verifica além do quarto. Verifica a condição da casa, tá? Se a casa é nova, entendeu? Aqui na Irlanda tem muitas casas velhas, casas com 200 anos, entendeu? 150 anos, então verifica se a casa tem mofo, como que tá a condição, porque, pô, você não vai querer morar numa casa aí que tá cheio de mofo. Aqui na Irlanda tem muito, assim, como a diferença de temperatura é grande, então se a casa não tem uma ventilação adequada, ela fica mofo, ela fica, sabe, condensada. Então, normalmente na casa ela tem que ter uma entrada de ventilação, tá? Eu vou botar uma foto aí para vocês verem também. Então, fica de olho nisso. O banheiro, pessoal, o banheiro tem que ver também a limpeza, e o banheiro também, vocês ficam espertos aí, pergunta pro pessoal quantas pessoas ali dividem o banheiro, tá bom? Então, se muitas pessoas dividem o banheiro, acaba ficando ruim, porque sempre você quer tomar banho ou usar o banheiro, tem alguém usando, tá? Então, no máximo 4, 5 pessoas aí por banheiro, tá? É o indicado. Eu dividi já, o máximo que foi 4 pessoas, então, e mesmo assim já era ruim. Às vezes você queria escovar os dentes, usar o banheiro e o banheiro estava ocupado, tá? Falando em banheiro também, verifica o chuveiro, é muito importante. Aqui na Irlanda a gente tem um sistema de boiler. O boiler é um sistema que você tem que aquecer a água antes de tomar banho. Então, se tiver muitas pessoas assim para dividir, vai ficar complicado, porque você vai esquentar a água e muitas vezes alguém vai tomar banho e vai usar a água antes de você. Então, verifica, se tiver chuveiro elétrico, é melhor, eu indico. Tenta também, pessoal, ver ali, dar uma perguntada ali sobre o horário das pessoas, quem que estuda de manhã, quem que estuda de noite. Normalmente
Você não vai conversar com todo mundo, mas com a pessoa que estiver saindo, você já conversa com ela, fala, viu, como que é o horário das pessoas aqui, como que o pessoal, quem trabalha de manhã, quem trabalha de tarde. E também muito importante, pergunta para a pessoa por que ela está saindo, tá? Então, talvez aquela pessoa teve algum problema na casa, talvez ela sabe de alguma coisa que você não sabe, então troca uma ideia, fala, viu, tá saindo por quê? Arrumou uma coisa melhor? Ou, tipo, tem algum problema aí na casa? Feito isso, gostou da casa, não fecha direto com a pessoa somente, tem que falar com o landlord, que é o dono da casa. Você vai, tenta falar pessoalmente, se não conseguir, pega o número e se não conseguir falar inglês aí, o pessoal tá chegando, manda mensagem, usa o tradutor ou pede para algum amigo te ajudar, tá? Mas fala, pessoal, ultimamente o pessoal tem caído em alguns golpes aqui, que o pessoal passa vaga e acaba não informando o dono da casa e isso aí vai ser ruim aí. Então sempre tenta falar com o dono da casa. Então feito isso, pessoal, aqui como que funciona o aluguel? Você chega na casa, você tem que dar o dinheiro do aluguel e você tem que dar o dinheiro do depósito. O depósito normalmente é o valor do aluguel. Vamos lá, um exemplo. O aluguel é 500 euros. Você dá o 500 euros e você dá mais 500 de depósito, tá? Então você vai ter que dar 1.000 euros aí no primeiro mês, pagando antecipado. Esses 500 euros a gente chama de depósito. O que acontece? Você vai pegar esse dinheiro de volta quando você sair da casa. E muito importante também, eu já estava esquecendo, fazer contrato, tá bom? Sempre pede contrato para o landlord. Então, voltando aqui no depósito, esse depósito você pega de volta. Normalmente no contrato está escrito, ó, você tem que botar alguém no seu lugar para poder pegar o depósito de volta. Alguns landlords, eles seguram esse dinheiro caso você estraga alguma coisa na casa ou danifique, enfim. Eles tiram aí, por exemplo, você estragou, precisa pintar o quarto, por exemplo, aí 100 euros, por exemplo. Então, em vez de 500, ele te devolve 400. Porém, comigo nunca aconteceu. Eu sempre que eu saí de uma casa para uma casa melhor, eu peguei esse depósito todo de volta, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Essas foram as dicas aí. Espero que todo mundo que venha para o intercâmbio aí consiga arrumar uma casa. Aqui na Irlanda atualmente não tá tão difícil, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá em época de pandemia, então tá mais tranquilo assim de arrumar casa. Porém, normalmente é difícil, o aluguel é caro e é difícil encontrar um lugar legal para morar. Tá bom? Essas foram as dicas. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, deixa os comentários se tiver alguma dúvida.